Os primeiros 30 dias pedalando. Você resolveu começar a pedalar e está em dúvida e não sabe o que vai enfrentar pela frente? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer informações sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclista. Bom, você decidiu começar a pedalar, veio aqui no canal, assistiu vários vídeos, assistiu vídeos de outros canais também, escolheu a bike correta, comprou seu equipamento e resolveu começar então nesse esporte que é o ciclismo. O que vai acontecer a partir de agora? Bom, nesse vídeo eu vou tentar entender um pouquinho com vocês o que vem a ser os próximos desafios e como que vocês podem lidar com eles, né? Então, bora lá, né? Vamos pro vídeo pra gente poder entender um pouco mais desse universo completo que é o universo do ciclismo. Separar ele por semanas, tá, galera? Pra ficar mais fácil da gente fazer o entendimento. Na primeira semana, infelizmente, as informações não são muito boas. Não vou desanimar ninguém, mas eu vou trazer realmente a realidade. Primeira semana você vai sentir dor, que é natural, você vai sentir desconforto, e talvez você até sinta vontade de desistir. Quando a gente começa uma atividade física, como qualquer outra, o ciclismo como uma atividade física, ele vai gerar um pouco de estresse no nosso corpo. E isso é muito natural. Se você já fez uma atividade como musculação, por exemplo, a primeira semana na academia é horrível, né? O corpo dói, a musculatura não quer te acompanhar, parece que tu levou uma surra. No ciclismo é muito semelhante, porém com alguns aspectos que eu acho que até são adicionais a outros esportes. A primeira coisa que você vai sentir, talvez, seja desconforto. Desconforto que eu me refiro é o contato, né? A gente tem contato em 3 pontos: os pés, as mãos e a bunda, né? É onde normalmente mais dói. Ali é chamado de desconforto por aclimatação. O corpo ele vai sentir um pouco porque você nunca fez uma atividade como essa. Você nunca ficou algumas horas sentado em cima de um banco de uma bicicleta que parece ser muito fino. Mas esse desconforto ele tende a passar. A dor não. Então você precisa entender, é desconforto devido à atividade nova que você está fazendo? Ok, ela vai sumir. Agora, se está tendo dor, é importante ter um pouquinho mais de cuidado para evitar uma dor crônica, né? Se daqui a um pouco o banco está muito alto, a regulagem do selim está estranha, daqui a um pouco você está com o banco muito baixo, tudo isso é importante avaliar. Tirando isso, a gente também tende a querer desistir, principalmente pela questão do nível de fadiga muscular que o ciclismo vai gerar. Dores musculares, a falta de fôlego, tudo isso é muito normal. Não se assuste nos primeiros dias. Não se assuste se um ciclista passar por você, principalmente um ciclista mais experiente, com uma velocidade muito mais alta e se sumir na sua frente. Isso é natural. Afinal de contas, quando a gente está começando uma atividade nova, a gente tem passos que precisam ser dados. Ninguém vai começar pedalando e vai ser um galáctico de uma vez só, né? E depois disso, claro, você precisa começar a trabalhar com a questão do seu equilíbrio e do seu controle sobre a bike. Isso é importante também deixar claro, né? São aspectos que precisam ter cuidado. Muitas vezes a gente já pedala, né? Já teve aquela experiência lá na infância e está retomando o pedal. E aí, ok, né? Aí funciona um pouco mais fácil. Mas se você está realmente só começando agora, é importante ter esse cuidado, é importante inclusive procurar lugares mais tranquilos para começar a pedalar. Porque daí a gente começa a entrar já na segunda semana de pedal. Você perseverou, manteve o seu pedal em dia, manteve as suas atividades físicas, entra na segunda semana. A segunda semana já é uma semana um pouco mais de transformação. O que acontece na segunda semana? Primeiro de tudo, o corpo vai começar a se acostumar. Ele entendeu que aquele estímulo que a gente está dando é um estímulo contínuo, que ele vai precisar realmente entender que isso vai acontecer, diferente de ele estar querendo ou não, né? E ele vai ter mecanismos de defesa que vão fazer com que as coisas melhorem. O seu ritmo começa a ficar um pouco mais constante, você começa a alinhar a sua respiração, o seu corpo começa então a entender a posição de pilotagem e ver isso como uma situação normal. As subidas que você faz na primeira semana às vezes podem ser muito assustadoras, já na segunda semana passam a ser um pouco menos assustadoras e principalmente você começa a ter um pouco mais de fôlego, você começa a ter uma melhor capacidade de respiração pulmonar, que é um ponto muito interessante que vai afetar a atividade respiratória do seu corpo. Isso mesmo. Aqui a gente está falando de um sistema bem complexo que é o responsável por levar energia para suas células, para os seus músculos e, claro, a oxigenação extra faz com que você tenha mais capacidade de respiração a nível tanto celular quanto a nível pulmonar também. Que é um aspecto um pouco mais complexo, mas sim o ciclismo traz uns benefícios que são incríveis nessa questão da capacidade cardiovascular, que envolve, né, o coração, que envolve o pulmão e tudo mais. Não é assunto para esse vídeo, mas sim faz muito bem para a sua saúde num geral, né? Então a segunda semana ela já tende a ser a semana mais bacana em comparação direta à primeira semana. Quando a gente vai para a terceira semana, acontece algo muito especial. Porém, antes de falar da terceira semana para vocês, eu vou fazer um convite que é muito especial também. Um convite para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente está aqui há bastante tempo produzindo material de qualidade para vocês e a melhor maneira de retribuir esse trabalho é através do like, através
da inscrição aqui também, que faz bastante diferença. Bom, bora para a terceira então semana para entender o que vai acontecer com o ciclista iniciante na terceira semana de pedal. Como eu disse, né, a gente passa a ter um melhor controle da bike a partir da primeira semana. Afinal de contas, lá você está entendendo o que é a dinâmica. Mas lá na terceira semana, galera, muda. Parece que a bike realmente faz parte do seu corpo. Você não precisa mais se preocupar com aonde estão as marchas, aonde está o freio, se você trava ou não trava a suspensão. Tudo isso fica um pouco mais automático. Percebam, a gente faz diversas coisas sem nem perceber. A gente está lá controlando a bicicleta, trocando de marcha, a gente está acionando o freio sempre que necessário e ao mesmo tempo a gente está pedalando com a cadência correta e atento ao trânsito, atento a tudo que está ao nosso redor. Essa percepção desse nível de sair um pouco mais do aspecto da bike e começar a olhar ao redor, ao entender o que está acontecendo ao seu redor, isso é algo muito legal. Eu lembro que quando eu comecei a entender como o ciclismo funcionou para mim há muito tempo atrás, há 4, 5 anos atrás, foi muito divertido. Então eu digo, aproveita essa fase. Quando eu acompanho ciclistas novos que tendem a começar a atividade, no sentido de buscar um pouquinho mais de desempenho, as primeiras vezes que eles conseguem exercer uma certa quilometragem ou manter um certo ritmo de pedal, uma certa velocidade, eles acham incrível. Eu, infelizmente, não tenho mais essa sensação, porque eu já passei por ela, né? Ela já ficou lá no meu passado. Hoje eu estou acostumado a fazer outros tipos de pedal. Mas é muito legal você saber que está evoluindo. Mais resistência, menos dores, corpo super acostumado, você começa a ter a percepção maior da sua bicicleta, do seu ambiente ao redor. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito efetivo. E aí sim, você vai para a quarta semana. A quarta semana, bom, se você chegou nela, sinto te informar, mas é muito pouco provável que você vai desistir do ciclismo. Entrou na quarta semana de pedal, conseguiu manter essa constância, você está praticamente um mês pedalando. Vai começar a notar que vai existir uma melhora no seu condicionamento físico, independente do nível que você esteja. Seja você um cara já atlético, que já pratica outra atividade, seja uma pessoa que realmente é sedentária e está tentando retomar, tentando botar um pouco de ordem na vida, você vai notar a diferença sim a partir da quarta semana. A sua capacidade pulmonar, como eu falei lá no terceiro ponto, na segunda semana, vai ter aumentado, a sua resistência física vai ter aumentado também. Você muitas vezes tem dores, principalmente nas articulações, que são relacionadas à não prática de nenhuma atividade física, que começam a assumir. E isso eu falo por experiência própria. Dores nos joelhos, dores nos cotovelos, tudo isso tende a ter um pouco menos de dor, né? Devido à atividade física que é o ciclismo. Além disso, você vai ter mais motivação. É um efeito cascata. Você começa a pedalar, começa a melhorar, busca mais melhora, continua melhorando, continua evoluindo e a evolução vai e a motivação vem junto com isso. E esse é um ponto importantíssimo. É muito importante você entender que a partir da quarta semana, o escalonamento do que você faz na atividade física é muito maior. Você começa a buscar maiores distâncias, você começa a tentar se vencer a cada etapa, a cada pedal que você consegue fazer. Então vamos lá, você fez o primeiro pedal, uma volta na quadra, 15 minutos, 20 minutos de pedal. O segundo pedal, você já fez lá uma volta um pouco mais longe, pedalou 10 km. No terceiro pedal, você já está pedalando 20 km e está tentando ir mais longe. Quando você vê os 50 km, que é uma barreira muito grande para muita gente, fica realizável, fica ok. E aí você começa a imaginar como é fazer 3 dígitos, como é fazer 100 km em um único pedal. Inclusive, né, para quem está assistindo esse vídeo, eu vou fazer uma pesquisa, uma pergunta aqui, né? Quantos quilômetros você já fez em uma única pedalada? Comenta aqui embaixo para mim poder saber quantos quilômetros que você já fez. Não importa se foi 10, se foi 5, se foi 200, se foi 300. Só gostaria realmente de saber, né, qual que é o nível de pedal que você já conseguiu realizar em uma única atividade. Pra gente saber, né? Inclusive aí, como a gente tem seguidores aí inscritos de todo o Brasil, é bem legal ter essa leitura aí de terreno no Brasil afora. Bom, os primeiros 30 dias de pedal são muito legais. A gente costuma brincar que a gente vai do inferno ao céu. A primeira semana é uma semana ruim, a segunda semana as coisas começam a melhorar, a terceira semana a gente vê evolução e na quarta semana a gente quer saber de pedalar todos os dias e já tá querendo comprar bike, já tá querendo evoluir, já tá pesquisando coisa, o carrinho de compras lá fica cheio, né, galera? É realmente isso. O ciclismo ele é uma atividade muito completa, muito desafiadora, mas que traz muitos benefícios para a saúde. Benefícios que são de curto, médio e longo prazo. Por isso, se você puder fazer isso por você mesmo e talvez por quem você gosta, talvez por quem esteja ao seu redor, comece o ciclismo, indique o ciclismo para outras pessoas. Seja uma bicicleta de entrada, seja uma prática esportiva bem simples, ou seja realmente uma coisa mais efetiva, uma busca por uma evolução um pouco maior, com certeza o ciclismo vai te abraçar. As pessoas ao redor do ciclismo também vão te abraçar, que é uma comunidade também muito forte, que eu acho muito legal tudo isso. E você vai conseguir ter uma melhora de condicionamento físico,
e condicionamento mental também. E se você está pensando em comprar uma bicicleta, está pensando em comprar equipamento de qualidade, vou ficar a dica aqui para vocês que o nosso cupom Vim pela Escola 5 lá no site da Benet, nosso patrocinador, dá um desconto extra e ainda te ajuda, né, na hora de escolher os equipamentos que você precisa. Comenta aqui para mim o que vocês acham desse assunto, se esse assunto realmente valeu a pena. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e não se esqueça também de seguir nós lá no Instagram, né? Nosso dia a dia, a gente mostra um pouco mais do dia a dia, as enquetes e tudo mais. Fica aqui os contatos para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até a próxima.